é esse aqui? Flash. Cadê minha marreta super poderosa? Como é que é o nome do negócio lá? Chapolin, né? Pensa bem, gente, um menino que cresceu na igreja tão tradicional, né? Não mostra esses vídeos pra minha mãe, não, tá fazendo favor, né? O herói de hoje, Abraão, do Flash. Deus falava, ele agia rapidinho. Essa é a ideia. Deus falava e ele agia de imediato. Parte 3 da nossa série Heróis que Mudaram a História. Abraão, o pai da fé. A história de Abraão vai do capítulo 12 de Gênesis. Na verdade, o capítulo 12 começa com o chamado de Abraão. A história dele começa um pouquinho antes. No capítulo 11, final do capítulo 11, a palavra de Deus conta a história sobre o pai de Abraão, Terá. Teve 3 filhos, Naor, Abrão, na realidade o nome dele original era Abrão, e seus irmãos, seus 2 irmãos, cresceram na região chamada Ur, na região da Caldeia. Se você gosta de geografia, gosta de história, na região da Mesopotâmia, hoje a gente conhece como o crescente fértil, né? Se você gosta bem de história. Abraão cresceu ali, eles mudaram. A ideia era ir para a terra de Canaã, mas eles saíram dali e pararam num lugar chamado Harã. E o capítulo 12, então, começa com o chamado de Abraão, e Deus chama Abraão de Harã e fala com ele assim: Abraão, sai dessa sua terra. O texto do capítulo 12 começa exatamente assim: sai dessa tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu mesmo vou te mostrar. Por alguma razão, eu sempre imagino que esse texto, de uma forma ou de outra, relaciona com as nossas realidades de vida. Às vezes a gente chega num lugar que a gente não faz a mínima ideia que terra que é aquela. Não necessariamente foi Deus que mandou a gente ir para lá, mas a gente chega em algum lugar que a gente não consegue entender como é que é essa terra. Mas Abraão partiu. O capítulo 12 começa com essa ideia. A história dele vai até no capítulo 25, que é onde termina com a morte de Abraão. A gente vai passar por quase todos esses capítulos, de uma forma ou de outra, mencionando. Eu gostaria que você fizesse um dever de casa. Leia do capítulo 12 até o capítulo 25 do livro de Gênesis. Imagina o seguinte, se você se lembra bem do livro de Gênesis, nós temos 50 capítulos em Gênesis. Do 12 até o 25 é a história de Abraão. É muita coisa da história. É muita parte da história, porque de fato Abraão é a principal fonte de onde saiu o povo de Deus. O pai da fé. Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Deus coloca esses heróis na vida da gente com o intuito de nos motivar a seguir e a viver seguindo os seus exemplos. Que tipo de exemplo a gente poderia achar em Abraão? Embora algumas vezes esses heróis da Bíblia pareçam até super-heróis, eles não são nada mais do que pessoas comuns, como eu e você, com as mesmas fraquezas, com os mesmos problemas, com os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades que nós todos temos, todos seres humanos temos. Nós já vimos Gideão, vimos José, diversas características deles que identificam para a gente e separam para a gente covardes de heróis, até mesmo de vilões, né? Mas em Abraão, quais serão os valores que a gente tem? Anota aí, primeiro pensamento para a gente nessa manhã, o exemplo de Abraão: fé sem limites. Qual é o limite para aquilo que Deus pode fazer? Já parou para pensar? Qual é o limite para aquilo que Deus pode fazer? Abraão se apresenta na história como alguém que creu que para Deus não existem limites, creu que a palavra de Deus jamais falha, creu que as pessoas podem descansar no que Deus diz, porque Ele é fiel. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Diversos cenários, né, da vida de Abraão, a gente vai descobrir que ele apresenta coisas, né, e na vida dele apresenta coisas que só mesmo a fé em Deus é capaz de fazer. Aliás, nesse primeiro exemplo da vida de Abraão, que é fé sem limites, ele parte para um lugar sem onde ele saber. A gente costuma dizer que esse é o exemplo que toda pessoa que prega a palavra de Deus é um exemplo de Abraão que você não deve seguir. Partiu sem saber para onde ia.
De vez em quando a gente vê pregadores, ministros falando isso, começa uma coisa, mas não sabe nem para onde vai. Eu não cresci na denominação batista e a gente costumava fazer zoações com os pastores batistas. Diz que o pastor batista tem 3 pontos que ele respeita na palavra de Deus. Você lê o texto, foge do texto, nunca mais volta no texto. Né? Aí a gente costumava ver, olha, hoje eu sou pastor batista, então tem que ficar com cuidado disso aqui. Né? O texto de Abraão está aqui. Abraão partiu sem saber para onde ia. Não faz isso na sua vida, não, com Deus. Você sabe o que Deus está querendo para você. Nesses destaques que nós temos na vida de Abraão e coisas que no cenário a fé se diferencia daquilo que é visual, a gente vai ver algumas coisas na palavra de Deus que acontecem assim como que num passe de mágica. Uma ocasião, Jesus estava andando com seus discípulos, Mateus narra isso, Mateus capítulo 21, e eles encontram com uma figueira que não tinha frutos. E Jesus procura e fala, mas já é época de ter frutos. E por que não tem? E Jesus olha, amaldiçoa aquela figueira e ela seca na mesma hora. E os discípulos ficam espantados e falam, mas como que essa coisa aconteceu assim tão de repente? E Jesus fala com eles, não, se vocês crerem, não só o que aconteceu com a figueira, vocês vão conseguir fazer, mas muito mais do que isso. Vocês vão olhar para essa montanha e dizer, lance-te daqui para o outro lado. E ela vai. Uau! Fé sem limites. É isso que Deus espera dos seus heróis, é isso que Deus espera para que cada um de nós esteja buscando viver. Deus espera que nós sejamos pessoas que não imponham limites ao seu poder. E é por isso que esses, entre aspas, heróis, aparecem nos textos da palavra de Deus. João capítulo 15, verso 7, Jesus fala exatamente assim, essas seguintes palavras. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não é uma coisa pesada isso? A gente olha, você lê um texto desse, se fosse alguns dos discípulos, se fosse alguns dos apóstolos, embora na palavra de Deus, toda a Escritura, o apóstolo Paulo fala disso, é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir o homem de Deus em justiça, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que a palavra de Deus nos diz. Toda a Escritura, independente de quem falou e o que está escrito, tem o mesmo poder. Mas foi o próprio Jesus que falou isso. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo que vocês pedirem vai ser concedido. Talvez a gente pare e pense, e a gente deve parar e pensar, por que falha coisas comigo? No mínimo, as respostas se encaixam em 2 áreas. Eu não estou nele, ou as palavras dele não estão em mim. Porque o que eu estou querendo não é aquilo que Deus está querendo de mim. Mas quando a gente age, coloca a nossa vida baseado tais quais vidas desses heróis que nós já vimos e o de hoje também, nós vamos descobrir que nós vamos de fato precisar de uma fé que vai além dos limites normais. Uma fé que vai além daquilo que o ser humano natural tem condições de ver. A palavra de Deus fala, Hebreus capítulo 11 fala disso, numa coisa que a gente costuma chamar da galeria da fé. Lista diversas pessoas, começando com Abel, uma das primeiras pessoas no mundo, a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E um herói de Deus apresenta uma fé que é sem limite. João capítulo 14, versos 13 e 14, a palavra de Deus nos fala assim, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, de novo a palavra de Jesus, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aliás, é daqui que a gente tira princípios bíblicos, que a gente termina as nossas orações selando em nome de Jesus. Porque aquilo que a gente pede no nome dele, e às vezes as pessoas oram, é um estilo de oração até comum na língua inglesa, ora, Deus, em teu nome, amém. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. O que você pedir em nome de Jesus, te será concedido. Fé sem limites. De fato, aquilo que você apresenta aos pés do Deus Todo-Poderoso, você apresenta crendo que Deus vai agir daquela forma? Eu sempre conto o exemplo, assim que eu vim aqui para os Estados Unidos, a igreja de onde eu saí, eles faziam, no tempo de reunião de oração, eles faziam
Sempre uma campanha, né? Vamos orar para Deus abrir as portas, não só para mim, mas os meus irmãos que vieram antes, o meu irmão que veio antes de mim, depois veio outro, para a gente poder voltar. E depois que acabava o culto de oração, falava, vamos voltar para Canadá. Um lugar lá tão bom, tão bonito, tudo bem. Para que você ora, então? Se você não crê. Aí eu termino sempre essa minha história dizendo o seguinte, eles não creram o suficiente, né? Eu estou aqui. Aquilo que você clama ao Senhor, você clama crendo? Aquilo que você coloca diante do Senhor, fala, Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, ou estou interessado em coisas A, B, C ou D? De fato você crê? Ou é simplesmente uma força de expressão? Vou colocar isso na presença de Deus. A gente clama pelos nossos relacionamentos, a gente clama pelas nossas saúdes, a gente clama por projetos de vida, a gente clama por diversas coisas diferentes, mas você crê? Um herói de Deus apresenta uma fé sem limites. Sem limites. Mateus 7, verso 7, ainda um texto que, dentro dessa mesma linha, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual é o limite que você coloca na sua fé? Qual é o limite que você coloca na sua fé? É curioso que na nossa vida humana, ser humano comum, a gente costuma dizer o seguinte, enquanto há vida, há o quê? O dito popular diz? Esperança. E esse dito aparentemente era verdade até na época em que Jesus estava andando aqui, ou já naquela época que Jesus estava andando aqui, quando ele tem aquele encontro com Maria, Marta e o seu falecido irmão Lázaro, e elas falam, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Fala, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para Jesus, mesmo depois que alguém morre, mesmo depois que alguém morre, ou mesmo depois que uma coisa morre, ele tem condições de fazer levantar. Ele tem condições de fazer reviver. O homem não tem essa condição. O ser humano não tem essa condição. O ser humano não tem como apresentar nada diferente do limite da vida. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está com saúde, a gente faz alguma coisa. Mas Deus pode mesmo levantar dos mortos aquilo que está já há 4 dias sepultado. Fé sem limites. Um herói de Deus vive uma fé sem limites. Se você impõe limites na sua fé, não faça isso. Seja um herói de Deus, viva uma fé que vai além dos limites. Uma outra coisa que Abraão faz, uma outra coisa que um herói de Deus faz é colocar sempre Deus em primeiro lugar. Uma das coisas mais belas que eu consigo ver nesses, entre aspas, de novo, né, heróis de Deus, é que o ego, não significa nada para eles. O que eu quero, o que eu faço, o que eu penso, não influenciam em absolutamente nada daquilo que um herói de Deus vive e quer viver. A gente percebe alguns deslizes, né, de Abraão ao longo da história nos propósitos de Deus. Quando Deus fala com ele, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão foi como The Flash. Ele saiu, só que ele fez um negócio diferente do que Deus falou. Ele levou Ló com ele, um sobrinho dele. Levou Ló. E a Bíblia já fala que quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade, era avançado em idade, sua esposa era avançada em idade, e eles não tinham filhos. A Bíblia não dá esse detalhe para a gente, mas a gente imagina que parte do pensamento de Abraão foi, vou levar esse sobrinho comigo, o sobrinho já era órfão de pai, o pai dele tinha morrido, quando os avós ainda moravam em Ur. E Abraão leva seu sobrinho. E eles cresceram, a Bíblia fala isso, os rebanhos deles cresceram, eles enriqueceram, e de repente já não tinha mais espaço para os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló numa mesma área. Os pastores deles começaram a brigar, porque eles não tinham mais espaço para trabalhar juntos. Um dos deslizes de Abraão, fazer algo que Deus não falou com ele para fazer, aliás, falou o contrário, deixa a sua parentela, ele carregou um sobrinho. Minha mãe costuma dizer que de vez em quando a gente enfia a colher enferrujada na sopa de Deus. Ele está fazendo a coisa tudo direitinho, está fazendo do modo dele, a gente começa a querer dar ideias para Deus. Eu não tenho herdeiro. Deus falou com Abraão quando chama, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Uma grande nação. Quem te abençoar, eu vou te abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E em ti, ou através de você, serão benditas todas as nações. E Abraão saiu empolgado e falou, só que eu não tenho
descendente nenhum. Então vou ter que levar alguém comigo, já que Deus vai fazer de mim uma grande nação, não tenho filho. Você faz isso com Deus de vez em quando? Começa a querer dar ideia para as coisas, os projetos de Deus. Fala, Deus te fala uma coisa, não, mas eu tenho que complementar com isso aqui, porque senão não vai dar certo esse plano de Deus. Não vai dar certo esse plano de Deus. Abraão comete esse engano. Abraão comete outros enganos. Há fome na sua terra, ele resolve ir para o Egito. E depois a gente vai ver essa mesma coisa acontecendo com seu filho Isaac. Aliás, depois a gente vai ver essa mesma coisa acontecendo com a família do seu neto Jacó. Deus, em primeiro lugar. Deus faz uma aliança com Abraão, depois que ele descobre que não vai dar certo junto com Ló. Os rebanhos ficaram grandes, e agora ele percebe que chegou a hora que ele vai ter que dividir aquilo ali, e fala com Ló, faz o seguinte, escolhe o lugar para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe um lado que você quer ir, eu vou para outro. E Ló escolheu a área mais bonita que tinha. A palavra de Deus fala as campinas do Jordão. Os lados que iam para Sodoma. Os lados que iam para aquelas cidades que a gente conhece na história que não muito tempo depois foram destruídas. Abraão fica ali meio perdidão, né? Talvez ele olhe e fale, puxa vida, né? Para que eu deixei de escolher? Aliás, de vez em quando eu faço isso no trânsito com os outros. Aquele carro está andando devagarzinho na sua frente e falo igual Abraão. Escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, vou andar ali. E Deus fala com Abraão, se preocupa não, Abraão. Está vendo essa terra aí? Olha, para onde você olhar, eu vou dar essa terra toda para a sua descendência. A sua descendência vai ser mais do que o pó da terra. Ser maior do que o pó da terra. E Abraão começa a ficar triste. Entra no capítulo 15 e Abraão reclama com Deus. Senhor, mas eu não tenho ninguém para poder herdar. Tudo que eu tenho é um rapaz de Damasco, um damasceno chamado Ebenezer. Tudo que eu tenho é esse rapaz. Eliezer. Tudo que eu tenho é esse rapaz. E Deus fala com ele, não vai ser assim. Você vai ter os seus próprios filhos, você vai ter a sua própria coisa. E Abraão creu. E a palavra de Deus fala lá em Gênesis 15, os versos de 1 até 6, conta exatamente essa parte da história. A palavra de Deus diz o seguinte, Abraão creu, e isso lhe foi creditado. Algumas versões dizem, outras dizem que foi imputado, né, como justiça. Abraão e Sara talvez imaginassem, que Ló fosse o herdeiro deles. Não tinham filhos. Abraão agora perde a companhia de Ló, depois que os dois estão ricos demais, sem herdeiros. Mas ele crê em Deus. Ele crê em Deus. Você crê em Deus quando as circunstâncias parecem contrárias? Está tudo parecendo estar de cabeça para baixo. Eu não tenho para onde ir, eu não sei como é que vai ser, eu não tenho herdeiro, Deus está falando que eu vou ser pai de uma grande nação. Aliás, o nome Abrão, que é o nome dele original, só daqui a pouco na história que o nome vai mudar para Abraão, mas para efeito de ficar mais fácil para eu falar com vocês, eu estou falando Abraão o tempo inteiro, mas nessa ocasião da história o nome dele é Abrão, que quer dizer um pai exaltado. Um pai exaltado que não tem filho nenhum. Deus muda daqui a pouco o nome dele para Abraão, que é esse pai de grande nação. Pai de grande nação, uma aliança. Deus faz uma aliança e ele crê. Você crê quando as circunstâncias não parecem favoráveis? Contra as circunstâncias? Contra as circunstâncias? Quando chega no capítulo 18, Abraão está ali, né? Triste ainda, já passaram-se anos e nada dessa grande nação. Um pouco antes, Sara, sua mulher, estéril, não tinha como ter filhos, e ela percebe essa história, percebe que Abraão estava triste e fala, sabe o seguinte, Abraão, vai lá, se deita com a minha criada, Agar, uma egípcia, e tem um filho com ela, que pelo menos vai ter um filho. Né? E Abraão vai lá e tem um filho, aí esse filho chama-se Ismael. Mas aí, aliás, tão logo Agar ficou grávida, a criada, né, ela começou a olhar com desprezo, a Bíblia fala exatamente assim, para a sua senhora, Sara. Sara fica triste com aquela história e não gosta daquilo e fala com Abraão, agora essa mulher está entre nós. Fala, não, essa criada é sua, se vira com ela. Essas são as minhas palavras, mas é mais ou menos assim o texto bíblico. E a Bíblia fala que Sara tratou Agar tão mal que Agar quis fugir. E fugiu. E de repente um anjo do Senhor encontra o cara e fala, Agar, para onde você está indo? Falou, estou fugindo.
A minha senhora tá me tratando mal demais. Fala, não, faz isso não. Faz isso não. Volta, seja obediente. Esse seu filho vai ser grande. Eu vou fazer dele também uma grande nação. Vou fazer dele uma grande nação. E Agar volta. O filho está ali. Depois, quando Abraão está ali triste, né, pensando, Senhor, mas como é que vai ser? Minha mulher não gosta desse menino. Deixa ele ser meu herdeiro. Deixa ele ser meu herdeiro. E Deus fala com ele, não, seu herdeiro vai ser um filho seu com a sua esposa mesmo. Mas nós já estamos velhos, Senhor. Nós já estamos velhos. E Abraão, então, capítulo 18, começa. Ele está lá sentado, a Bíblia diz o seguinte, Abraão estava sentado na porta da sua tenda, na hora mais quente do dia. E, de repente, ele vê 3 pessoas vindo andando. Não sei por que razões, a Bíblia não nos conta, mas ele identificou que aquelas pessoas não eram pessoas comuns. E ele vai lá, se prostra diante deles, e depois ele vai descobrir nessa conversa que um deles era o próprio Deus. Outros 2 eram, a gente vai descobrir um pouquinho mais para frente na história, que eles eram dois anjos. Mas enquanto Abraão está tendo aquela conversa com Deus ali, Deus fala com ele o seguinte, você vai ter um filho. Cadê Sara, sua esposa? Está dentro da tenda, chama ela para fora. Ele chama, ele fala, você vai ter um filho. E a Bíblia diz que Sara ri. Fala assim, eu vou ter filho? Já estou velha. Meu marido já está velho. Talvez o marido, eu conheço alguns homens na velha, falam, não, eu estou bom ainda, né? Minha esposa, aquele negócio. Meu marido está velho. A gente não tem como ter filho. E Deus fala, por que você riu? Eu falo, não, você não ri, não. Ele falou, você riu sim. Eu sou Deus. Eles têm aquele papo. E Deus faz essa promessa para eles que na próxima primavera eles seriam filho. E de repente fala, Sodoma, Gomorra, essa área está muito ruim. Está muito ruim. Eu vou lá e vou ver o que está acontecendo e nós vamos destruir. Os 2 anjos vão e Deus fica batendo um papo com Abraão. O Senhor, a palavra de Deus fala exatamente assim, o Senhor ficou batendo um papo com Abraão. O que eu acho interessante, aliás, é dessa parte da passagem bíblica que sai uma canção que a gente canta, que sai da tua tenda, te mostrarei as estrelas do céu, porque Deus fala que a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Sai dessa tenda e olha, você consegue contar? Porque a sua descendência vai ser dessa forma. E Abraão está ali, e quando ele percebe que Sodoma vai ser destruída, Abraão fala com ele, Senhor, mas se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir os justos junto com os ímpios? Fala, não, se tiver 50 justos lá, eu não destruo, não. Mas se tiver 45, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 45, eu não destruo, não. Se tiver 40, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 40, eu não destruo, não. Se tiver 30, o Senhor vai destruir? Não, 30 eu não destruo, não. Se tiver 20, o Senhor vai destruir? Não, 20 eu não destruo, não. Se tiver 10, o Senhor vai destruir? Não, 10 eu não destruo, não. A pessoa tem questão diante de um tribunal, né? E o advogado Abraão fala assim, já sem mais perguntas. Ele para as perguntas dele aí, porque lá naquele lugar tinha Ló. Deus faz uma aliança com Abraão, Deus promete um filho a Abraão, e dentro desse contexto, quando Sara ri de Deus, ri daquela história, Deus fala, porventura existe alguma coisa que é impossível para Deus? Porventura existe alguma coisa impossível para o Senhor? Embora Sara, não acreditando que seria possível para ela já idosa, que seu marido já idoso, que tivesse um filho, Deus ainda assim confirmou a promessa porque eles creram. Com medo, mas creram. Como assim? Nós somos velhos. Já não tem mais jeito. Você já parou para pensar que de vez em quando na vida da gente tem algumas coisas que a gente coloca dessa mesma forma? Já não tem mais jeito. Porque a gente olha com os olhos humanos e naturais e Deus está te dizendo, para mim, isso pode ser tudo diferente. Coloca um nome na lacuna daquilo que tem na sua vida, porque eu sei que tem. Aquilo que a gente olha com os nossos olhos naturais e diz, isso é impossível, não tem como. E Deus está falando, o que é impossível para mim? Deixa Deus falar isso no seu coração agora, o que é impossível para mim? O que é impossível para mim? Deus em primeiro lugar. Herói de Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Deus faz de tudo, né, para que Abraão perceba que ele precisa confiar somente nele.
Deus dá oportunidade para Abraão ali, né, dialogar. Deus dá oportunidade para Abraão conversar e perceber que mesmo aquilo que para os homens não tem jeito, para Deus é possível. Aliás, é até bom a gente pensar nisso, porque para Deus todas as coisas são o quê? Possíveis. As promessas de Deus não dependem da fé das outras pessoas. Sara não creu, mas Abraão creu. As promessas de Deus dependem tão somente da sua fé. Não deixe que a fé das pessoas atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Ah, mas minha esposa não crê dessa forma. Ah, meu marido não crê dessa forma. Ah, o pastor da igreja não crê dessa forma. Ah, o irmão A, B, C ou D não crê dessa forma. É promessa de Deus na sua vida? Depende da sua fé. Um herói de Deus coloca Deus em primeiro lugar. Um herói de Deus tem Deus em primeiro lugar, não as outras pessoas, não as circunstâncias da vida, não absolutamente nada diferente do Deus Todo-Poderoso. Uma última coisa e pensamento para a gente também nessa manhã que um herói de Deus tem, Abraão demonstra e mostra exatamente como que a gente pode ter intimidade total com o Senhor. Abraão advoga em favor de Ló, estão ali naquele bate-papo. Eu acho isso interessante porque o capítulo 15 diz que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala isso. Abraão creu e isso foi lhe colocado como justiça. Agora vem Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, Tiago fala um pouquinho mais. Abraão creu e isso foi colocado como justiça. Aí Tiago acrescenta uma outra coisa que eu acho linda. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Me arrepia isso. Porque, honestamente, eu gostaria de ser conhecido como alguém amigo de Deus. Amigo de Deus. Nós temos pessoas que nós chamamos de amigos. Nós temos pessoas com as quais nós nos relacionamos e nós chamamos de amigos. Outras pessoas a gente fala de conhecidos. Outras pessoas a gente fala, não, já passei um tempo junto. Já trabalhei junto, já estudei junto, já morei na mesma cidade. Não sei se vocês já repararam isso, quem mora em cidade pequena acontece muito isso. Eu morava numa cidade pequena e de vez em quando eu ia para a capital do estado, final de semana, você encontrava com os amigos ou os conhecidos da cidade, tudo nas lojas grandes. É aquela pessoa que você nunca falou na vida, mas quando você encontra fora, você cumprimenta, porque na cidade pequena você sabe quem é. Mas não é seu amigo, é seu conhecido. Abraão, amigo de Deus. É algo assim, bem automático para a gente imaginar que os amigos ganham algum tipo de atenção fora do comum. É automático a gente pensar assim. Os amigos da gente vão na casa da gente, sim ou não? Sim. Os amigos, os seus conhecidos não necessariamente vão na sua casa. Mas seus amigos vão na sua casa. Seus amigos abrem a geladeira da sua casa. Aqueles intrometidos também, mas tudo bem. Os seus amigos abrem a geladeira da sua casa. Tem liberdade de estar com vocês. Eu acho tão bonito, sabe por quê? Jesus fala assim em João capítulo 15, eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu lhes tornei conhecido. Tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus quer te chamar de amigo. Quer ter intimidade. Não é bonito isso? Um herói de Deus é alguém que tem intimidade. E agora, o próprio Deus quer ter intimidade com você. Fala isso. Eu acho isso interessante, porque lá em Gênesis, capítulo 18, Deus se pergunta assim, eu vou esconder de Abraão aquilo que eu estou pensando em fazer? Porventura esconderei eu, diz o texto bíblico, né? De Abraão aquilo que eu estou pensando em fazer, ele vai conta. Porque Deus conta os seus segredos. Salmos 25, verso 14, a palavra de Deus fala o seguinte, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Ele lhes fará saber a sua aliança, diz umas versões, outras versões diz, Ele lhes fará saber o seu conserto. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus quer contar segredo para você. Olha que coisa. Deus quer contar segredo para você. A gente, entre amigos, a gente fala, todo amigo tem um melhor amigo que não é você, né? Então, quando você passa para um, passa para quem tem outro, você conta os melhores amigos.
Mas Deus quer te contar segredo. E Ele diz que os segredos dele são para aqueles que o temem. De 0 a 10. Qual o seu nível de amizade e intimidade com o Senhor? Que tipo de segredos o Senhor conta para você? Que tipo de segredos o Senhor compartilha com você? Deus cumpre sua palavra com Abraão. Nasce o menino Isaac, capítulo 21 conta isso. O menino cresce e aparentemente com o crescimento do menino, cresce também a distância entre Abraão e Deus. Aquele menino tão esperado. Eu já estava com quase 40 anos quando a Sara nasceu. E os meus irmãos me zoam até hoje, falam assim, pai velho é um problema, né? Trata com os meninos do jeito as coisas, né? Agora imagina Abraão. Já não tinha mais a mínima expectativa de ter um filho. E nasce o menino. Aquele menino agora virou tudo. Virou tudo. Cresce o menino e aparentemente cresce também uma distância no relacionamento de Deus e Abraão. Chega no capítulo 22, Deus coloca Abraão à prova, a palavra de Deus fala. E fala com Abraão, Abraão, pega esse menino e sacrifica esse menino para mim. Ó, um negócio pesado, né? E curioso, porque Deus é um Deus que não aceita esse tipo de sacrifício. Ele fala, sacrifica esse menino para mim. E Abraão junta o menino, junta alguns criados, coloca a lenha, prepara o fogo e vão para a montanha para onde Deus mandou ir com o menino. E o menino, de repente, a uma certa altura do campeonato, pergunta a ele, pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo a lenha, mas onde é que está o animal para o sacrifício? Ele fala, Deus proverá para si um cordeiro. Os dois chegam, Abraão amarra o menino, e a palavra de Deus fala que ele levanta o cutelo, e quando ele está pronto para sacrificar o seu filho, o Senhor fala, Abraão, não faça tal coisa. Abraão acha um carneiro preso pelos chifres no mato, e sacrifica e oferece aquele sacrifício ao Senhor. Abraão é provado e ele passa naquela prova. Eu cresci a vida inteira escutando que Deus estava querendo conhecer a fé de Abraão. Ao mesmo tempo que eu tenho dificuldade tremenda com isso, o Deus que conhece todas as coisas, que tinha que testar Abraão desse jeito para saber se Abraão tinha fé nele. Não faz muito sentido. A prova de Abraão era a prova para ele mesmo. Abraão, eu não sou mais o número 1 da sua vida. Eu não sou mais o número... Esse menino, esse rapaz, se tornou o número 1 da sua vida. E Abraão percebe isso. E a palavra de Deus fala depois em Hebreus 11, que pela fé, Abraão sacrificou aquele menino. Deus aceitou aquele sacrifício. Pela fé, Abraão sacrificou aquele menino, porque a palavra de Deus diz que ele cria que até mesmo de entre os mortos, Deus era capaz de levantar, porque aquilo era a promessa de Deus. Tem alguma coisa na sua vida que você agarra, segura e diz, eu não abro mão disso aqui de forma alguma, porque isso aqui foi Deus que me preparou para mim, é desse jeito, eu não quero deixar, e Deus está falando, eu preciso ser o número 1 da sua vida. Eu preciso ser aquele com quem você tem intimidade total. Abraão passa na prova. E honestamente, de vez em quando a gente se vê sendo reprovado em provas tais quais essas, porque Deus abre portas para nós, portas de trabalho, o Senhor abre para nós, a gente tem, eu tenho absoluta certeza que eu não preciso nem fazer essa pergunta, que todos nós consideramos verdadeira afirmação que diz que é Deus que providencia os nossos trabalhos. É Deus que nos dá os recursos. Mas aí, de repente, a gente se vê dizendo, não, o Senhor vai entender que esse meu trabalho precisa estar na frente dele, pelo menos hoje. O Senhor vai entender que eu tenho essa necessidade. Talvez eram essas as afirmativas de Abraão. O Senhor vai entender que agora eu preciso cuidar desse menino, porque eu não sei por quanto tempo mais eu vou estar aqui andando com esse menino, porque eu já estou velhinho, daqui a pouco eu vou morrer e não vai ter ninguém para cuidar dele, eu preciso passar para esse rapaz as informações que o Senhor me deu. O Senhor sabe que eu vou ter que me distanciar dele agora um pouquinho para eu dar atenção para o menino, e Deus fala, Abraão, me dá esse menino. Me dá esse menino. Me dá esse menino. E honestamente, eu escuto Deus me pedindo alguns meninos. Algumas coisas que eu agarro com meus
braços, seguro e prendo, digo, é meu, eu não abro mão, é Deus que me deu. E o Senhor fala, independente daquilo que eu te dei, eu quero ser número 1. Quão rápido nós somos em atender o chamado de Deus, o mandado de Deus, o clamor de Deus. The flash? Ou será que a gente morcega? Quando Deus chama, quando Deus fala, quando Deus pede. Abraão passa na prova. Estava certo de que Deus estava com ele. Ele estava certo que até mesmo dos mortos Deus poderia ressuscitar Isaac. Isso tudo aconteceu porque Abraão tinha intimidade com Deus. Abraão conhecia Deus. Abraão batia papo com Deus. Abraão sabia do que Deus era capaz. Quando a gente conhece alguém, a gente confia naquela pessoa. Quando você conhece o trabalho de alguém, você deixa aquela pessoa fazer aquele trabalho, correr riscos, porque você sabe que aquilo ali tem possibilidade de ter um resultado bem-sucedido, e é por causa disso que Abraão confiou em Deus. Quando nós tivermos, e se nós tivermos uma intimidade total com o nosso Deus, nós vamos confiar nas mãos dele, coisas que humanamente a gente não abriria a mão para ninguém. É isso que Deus quer, que nós confiemos nele, porque é ele quem nos dá todas as coisas. Para ser um herói, é preciso ter uma fé que é sem limites, é preciso ter Deus em primeiro lugar, e é preciso ter uma intimidade total com o Senhor. Mas não há como ter nenhuma dessas coisas sem antes ter tido um encontro com o Senhor. Como é que você vai ter fé em alguém que você nunca encontrou? Como é que você vai colocar em primeiro lugar alguém que você não sabe quem é? Como é que você vai ter intimidade com alguém que você não conhece? É preciso um encontro total e real com Jesus, com o Senhor. Se essas coisas podem parecer demais, significa que você ainda não teve um encontro com o Senhor. E agora é a melhor hora para se ter um encontro com o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, aleluia, que está em nós, aleluia. Que a palavra de Deus nos diz, é Ele quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo de Deus. Se alguém convence o ser humano de alguma coisa, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Que esse Santo Espírito que está aqui conosco, está em nós, tocando os nossos corações, nos mostre, nos oriente e nos diga: você precisa modificar a sua fé, você precisa modificar o seu relacionamento com Deus e precisa aumentar a sua intimidade com Ele. Porque é assim que Deus quer que nós sejamos heróis dele. Pessoas comuns, com os mesmos fracassos, com as mesmas falhas, com os mesmos problemas, mas com todas as possibilidades de viver uma vida que vai muito além da média, se nós confiarmos no Senhor. Amém, amados? Amém? Vamos ficar de pé e orar ao nosso Deus, meu Pai.